Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês de Maledite neste Maledite Day, ok? E um tipo ao vivo de Maledite. Bom, pessoal, espero que estejam bem. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo e não se esqueçam de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, combinado? Então, beleza, bora pro relato, que o relato é longo. Um amor de vidas passadas salvo pela Umbanda. Mas é também de Maledite, olha só. Oi, Ana, meu nome é Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana. Esse relato é uma história da minha irmã de santo, que aconteceu com ela e com seu marido, e que graças a Umbanda, um spoiler aqui, eles tiveram um final feliz. Todos os nomes já estão trocados e apesar de não ser uma história assombrada, é uma história que eu adoro ouvir ela contar, pois envolve maledite, reencarnação, espiritualidade, amor de vidas passadas, enfim, é lindo. Pedi autorização a ela, ela narrou todos os fatos e eu escrevi para vocês. Espero que gostem e a partir de agora é a minha irmã de santo contando. Então agora é a irmã de santo dela. Nos anos 2000, ingressei no segundo grau, comumente chamado de ensino médio, em um colégio renomado da minha cidade. A situação financeira da minha família não era péssima, mas também estava longe de ser como a dos meus colegas de classe. Meus pais e meus avós paternos faziam questão que eu, única neta e única filha, tivesse um bom estudo e ambos se juntavam para pagar a mensalidade. Como havia dito, a escola era cara e os meus colegas tinham boas situações financeiras. E isso significa que a grande maioria das pessoas daquele colégio eram pessoas sem noção nenhuma da condição do restante da sociedade. Também eram arrogantes algumas vezes. Eu confesso que nunca fui uma pessoa tranquila, muito pelo contrário. O meu senso de justiça e a minha boca grande sempre falaram mais alto. Jamais aceitei desaforos de ninguém. Não era o tipo de pessoa que ficava quieta e aceitava. Por esse meu jeito, ninguém daquele colégio me destratava. Muito pelo contrário. Fiz amizades verdadeiras e me dava bem com quase todos. Exceto um menino. Vou chamá-lo aqui de Gabriel. Gabriel tinha comentários com viés sociais que me incomodavam muito. E é claro, sempre discutíamos muito. Toda vez que podíamos mandar indireta ou até mesmo travar uma briga direta, fazíamos. Porém, ele era uma pessoa boa. Nunca me excluía dos rolês em sua casa. Sempre me convidava, mas eu nunca ia. No final do ano, Gabriel ficou de exame final em matemática. Alguns amigos meus também ficaram e eu combinei de ajudá-los. E Gabriel perguntou se eu também poderia ajudá-lo. Eu aceitei. Eu disse que ele poderia ir junto no dia em que fôssemos estudar. E ele falou que cederia a casa dele para isso. E assim foi. Fomos até a casa do Gabriel para estudar. A mãe dele foi incrível para nós. Preparou um banquete e me adorou logo de início. E isso foi recíproco. Gabriel também foi muito simpático. Ele não conseguiu acompanhar a matéria junto com o restante dos meninos, e quando deu 5 horas, os meninos foram embora. E Gabriel pediu para que eu ficasse, para que ele tivesse as dúvidas, para que ele tirasse suas dúvidas e que depois a mãe dele me levaria para casa. Eu expliquei novamente a matéria para ele e a mãe dele me convidou para jantar. Fiquei com vergonha de aceitar e também com vergonha de recusar. Já que de qualquer forma eu deveria esperar eles jantarem, né, para que ela me levasse para casa. Acabei aceitando. E depois Gabriel e eu ficamos conversando na sala. E pude ver que ele era muito legal. Acabamos virando amigos e durante janeiro e fevereiro íamos para algumas festinhas juntos e nos divertíamos muito. Só para deixar claro que não havia segundas intenções, tá? Em 2001, estávamos no segundo ano e acabei me envolvendo com um garoto da nossa classe, o Marcos. Enquanto o Gabriel também estava namorando uma menina da nossa sala, a Isabela, vulgo Maledite. Eu e Gabriel acabamos nos afastando, pois a Isabela, Maledite, não gostava de mim e eu também não gostava dela. Mas ele continuava me convidando para os rolês em sua casa. Em março, teve um churrasco em sua casa e todos da classe foram. Gabriel estava na churrasqueira e me pediu ajuda.
quando olhei fixamente para os olhos dele, e aí me veio uma emoção muito forte. Passei a reparar no restante do seu rosto e, meu Deus, como ele era lindo! E parece que eu nunca tinha percebido. Ele também ficou me encarando e nós dois começamos a rir. Eu não podia me apegar a esses pensamentos. Ele tinha uma namorada e eu também tinha uma pessoa. Nas férias de junho, ou de julho, eu não vi o Gabriel e nem falei com ele. Acabei me separando do Marcos. Ele era uma boa pessoa, mas não deu certo. E quando voltamos das férias, o Gabriel havia se separado da Maledite também. Eu era muito amiga de uma menina chamada Pérola. E a Pérola era amiga também da Maledite. Em agosto era aniversário da Pérola. Então eu e Maledite conversamos para a gente fazer uma festa para Pérola. Fizemos a lista de convidados, com todos da classe, arrumamos a decoração, a caixa de música e, apesar de não conseguirmos ter ligação uma com a outra, nós trabalhamos juntas e ela acabou desabafando comigo sobre o Gabriel. Disse que ele terminou com ela do nada, mas que ela nem se importava, pois ele era muito ruim de cama, e disse outras 1000 coisas que eu não vou nem relatar para não virar um proibidão. Chegou o dia da festa. Acabei me atrasando. Eu queria ficar bem bonita, pois eu achava que acabaria ficando com o Marcos novamente. Quando cheguei, Gabriel estava na porta e ficou me encarando sem falar nada. Cumprimentei e ele só disse "Nossa", bem baixinho. Entramos e nos divertimos muito, até que as bebidas acabaram e fomos eu e Gabriel num quartinho que ficava no final do quintal para pegar mais. Chegando lá, estávamos brincando e conversando até que ele tentou me beijar. E eu me assustei e me afastei. Mas confesso que eu estava querendo, pois a Maledite estava ali. E como ela havia desabafado comigo, eu me senti errada em ficar com o ex dela. Eu expliquei para ele a situação, que eu estava sendo... Eu expliquei para ele a situação, que eu estava tendo um clima, que estava tendo um clima entre nós há meses, mas que o meu receio era ela. E aí ele concordou em sairmos de lá. Ficamos a festa toda nos encarando, até que a Pérola perguntou se alguém poderia ir à mercearia comprar mais refrigerante. Ele logo se propôs a ir e perguntou se eu poderia ir junto. E é claro que eu aceitei. Isabela Maledite, né? A Maledite não viu nós dois saindo juntos, então estava tudo certo. Voltando da mercearia, ele me abraçou e, é claro, acabamos ficando. E, Ana, eu nunca senti uma coisa tão forte. Eu nunca tinha dado tanto meet, ou tanto match, não sei, com ninguém. Eu não queria parar de beijá-lo, foi incrível. Mas combinamos de não contar para ninguém. E, é claro, não poderíamos levar um relacionamento. Então, também não poderíamos nutrir sentimentos um pelo outro. Por que não podia levar relacionamento? Na segunda-feira, na escola, estávamos mais próximos. Ele sempre dava um jeito de ir comigo depois da aula, dava desculpa que precisava comprar algo no centro e me levava até em casa. Nas festas, nos shows, sempre acabávamos ficando e algumas pessoas já tinham percebido. Ficamos assim até dezembro, quando foi o nosso amigo secreto, na casa do Gabriel. E ele me chamou para ir até o seu quarto. Estávamos meio brigados, pois como não tínhamos um relacionamento, ficávamos com outras pessoas, e isso causava ciúmes em ambos. Em seu quarto, conversamos e nos entendemos. Demos um beijo e iríamos voltar para a área de churrasco, e ele me disse: "Volta você primeiro e depois eu volto", para o pessoal não perceber. E eu disse: "Mas estávamos fazendo algo errado? Vamos voltar junto, ué." E ele deu um largo sorriso e me deu sua mão e disse: "Vamos." E pela primeira vez demonstramos carinho perto dos nossos amigos. Ficamos juntos e nos assumimos. Maledite começou a chorar e foi para dentro de casa. Até que uma amiga dela veio falar com o Gabriel e pediu para que ele fosse conversar com ela. Ele me olhou e eu assenti com a cabeça, dizendo para ele ir.
Passados uns 5 minutos, escutamos gritos e quando chegamos até a sala, ela havia batido nele. Sim, Ana, ela deu um tapa na cara do garoto e gritava que ele não prestava, que eu não prestava. Disse coisas obscenas em relação a ele e a amiga dela a levou embora. Foi tudo um choque. Eu nunca imaginei que a reação dela fosse ser essa, a pior possível. Eu fiquei com ele e todos foram embora. Até que horas tinham se passado e a Pérola ligou para a casa do Gabriel. Ele atendeu e ela deu a notícia que a Maledite havia atentado contra a própria vida e estava internada. Quando ele desligou o telefone e me contou, eu desabei. Eu me senti a pessoa mais culpada do mundo. Eu senti que caso algo acontecesse com ela, eu seria culpada. Foi horrível. Eu pedi para o meu pai me buscar e fui embora. Na segunda-feira, na escola, todos me olhavam feio, me julgando, e eu, que era tão forte para enfrentar tudo, não conseguia nem levantar a cabeça. Eu acreditava ser a culpada daquilo estar acontecendo. Nessa época, já frequentava um terreiro de umbanda, e as giras aconteciam nas segundas-feiras. Quando eu saí da escola, fui direto para lá. Chorei muito no colo do preto velho, pai Joaquim. Eu disse para ele cuidar dela, zelar pela vida dela, que eu jurava que eu terminaria com o Gabriel. Ele assentiu com a cabeça e disse: Fia, você não tem que prometer nada por nego velho. Todos vamos trabalhar para que a menina saia forte dessa e continue sua missão na terra, mas o ocorrido é sobre ela e não sobre Suncê. A cabeça dela está fraca, ela tem muitas atrapalhações. Mas se Suncê quer tanto prometer isso, prometa. Mas saiba que acabando esse namoro, não vai acabar o amor. Não vai acabar a história de vocês que já vem de outras vidas e que é muito mal resolvida. Colo de preto velho cura tudo, né? Eu saí do terreiro e prometi que se ela saísse viva do hospital, eu terminaria com o Gabriel. Eu não conseguiria ser feliz sabendo que tem alguém muito infeliz. Ana, ocorreu tudo bem? Em 2 semanas ela já tinha recebido alta e tudo estava bem. Chamei o Gabriel e, chorando muito, eu disse que eu queria terminar. Ele relutou, mas acabou aceitando a minha decisão. Quando Isabela voltou, ou Maledite, voltou para a escola, ela vivia dizendo que se me visse na escadaria ia me empurrar. Falava mal de mim para todas as pessoas da sala, me afastou de muitas pessoas e tornou a minha vida naquele lugar um verdadeiro inferno. Tornou a minha vida naquele lugar na escola, acho, um verdadeiro inferno. Ela chegou a colocar pó de mico na minha roupa durante o intervalo. Em uma prova, ela disse para a professora que eu estava colando e que havia um papel com cola embaixo da minha carteira. E eu juro que aquele papel não era meu. Nem era minha letra. A professora acabou zerando a minha avaliação. Até que o inferno passou a ser também dentro de casa. Os meus pais, que eram super tranquilos, começaram a brigar muito. O meu pai veio a perder o emprego. Minha mãe dizia que via espíritos em nossa casa. Minha avó veio a falecer de forma súbita. Minha vida havia se tornado o maior pesadelo de qualquer pessoa. Eu me apeguei na minha religião, a Umbanda. Passei a me desenvolver e mesmo assim as coisas não melhoravam para o meu lado. Um dia, conversando com o pai Joaquim, ele me disse que uma pessoa havia colocado um objeto que estaria amaldiçoado na minha bolsa, que era para eu olhar bem quando chegasse em casa e me livrar desse objeto no Cruzeiro das Almas da Calunga Pequena, que é o cemitério. Eu fiquei desesperada. Cheguei em casa, já abri minha mochila e, pasmem, eu achei um dente de algum animal. Era razoavelmente grande, comparado com o dente de um ser humano. E no outro dia eu já levei no cemitério e deixei no Cruzeiro das Almas. E as coisas começaram a melhorar dentro de casa. Até que eu descubro que o Gabriel estava namorando com quem? Com a Maledite de novo? Depois de tudo que ela fez, por que ele voltou com ela? Ele estava parecendo um zumbi. Não era mais aquele cara animado, engraçado, falador. Ele estava quieto.
nem esboçava carinho por ela. Ele ia cada vez pior na escola e estava com começo de depressão. Eu queria muito ajudá-lo, mas como? Sua namorada nunca deixaria eu sequer chegar perto dele. A Pérola, aquela amiga em comum que tínhamos, me falou que a Maledite estava fazendo trabalhos para o Gabriel com um dirigente de uma casa que fazia trabalhos pesados, como amarração, por exemplo. Mas para mim, ele nunca esteve amarrado por ela. Até porque quando uma pessoa sofre amarração, ela não fica como o Gabriel estava. Enfim, até hoje eu não sei bem o que aconteceu. Fica assim, que nem um zumbi, que nem demonstra carinho, nada. Enfim, até hoje eu não sei bem o que aconteceu, mas diversas vezes ela foi vista na casa desse dirigente fazendo trabalhos, entregando oferendas em encruzilhadas. Eu tentei falar com o Gabriel a respeito, mas ele era ateu, ele não deu bola nenhuma sobre isso. Ficamos sem nos falar e nessa situação até 2002. No final do ano colamos grau e quando estava no banheiro eu me surpreendi com ele dentro do banheiro feminino. Ele me empurrou para dentro de uma das cabines e me abraçou muito forte e falou: "Eu te amo". Eu reagi e o abracei ainda mais forte, confirmando o sentimento. Eu te amo muito. De alguma forma, sabíamos que ali seria uma despedida, ou um até logo. Em 2003, eu me mudei de cidade. Fui cursar o ensino superior em uma cidade que ficava a 300 quilômetros de distância da nossa cidade natal. Comecei a namorar uma pessoa incrível, vou chamá-lo aqui de Fábio, que me tratava como uma rainha. Era um relacionamento tranquilo, saudável, mas nunca deixei de pensar no Gabriel. Eu sei que é errado e eu deixo isso de conselho. Nunca fique com uma pessoa que você não ama, pois pessoas confusas machucam pessoas incríveis. Bom, voltando, nunca esqueci o Gabriel, nem um dia sequer, mas nem sabia como estava a vida dele naquela época. No meu 5º e último ano de faculdade, em 2007, eu conheci uma menina maravilhosa que era da mesma cidade que eu. E pasmem, ela era prima do Gabriel e me contou que ele estava namorando uma menina. Já não era mais a Maledite. Havia terminado a faculdade e estava cuidando da empresa da família. A vida de ambos já estava encaminhada. Não havia necessidade de mexer com essa história de novo, né? Me formei e voltei para minha cidade natal. Continuei cuidando da minha espiritualidade pela Umbanda e continuei namorando o Fábio. Noivamos, nos casamos. E assim, ele veio morar na cidade da minha família comigo. Porém, ele passava poucos dias em casa, pois dava aula em uma universidade federal no interior de São Paulo. Então, ele ia na segunda e voltava na sexta. Nessa época, minha mediunidade era de incorporação apenas. Sentia energia, mas nunca via nada. Até que numa madrugada de terça para quarta, eu vi no pé da minha cama uma mulher lindíssima e que eu reconheci na hora, a minha pombagira. Eu a reconheci pois ela já apareceu inúmeras vezes para mim em sonhos. Voltando, eu a vi na minha frente e ela não dizia uma palavra, mas eu a escutava pelo pensamento, na intuição, e ela dizia: "Você já deixou a sua felicidade por muitas vezes. Hoje você não é feliz completamente. E eu vou abrir os seus caminhos mais uma vez. E você irá ter mais uma oportunidade de agarrar a felicidade. Use com sabedoria. E pense na única pessoa que deve ser prioridade na sua vida. Você." Ela se aproximou, forçou a unha sobre a minha Ela forçou a unha sobre a minha testa e eu apaguei. Quando acordei no dia seguinte, eu não sabia se era sonho ou se havia acontecido realmente, mas minha testa estava com a marca de uma unha. Tipo quando você finca a sua unha na pele e aí fica aquela marquinha. Nessa mesma semana, eu fiquei ouvindo os meus guias me dizendo que estava na hora de eu fazer uma regressão de vidas passadas. Eu relutei, pois para fazer algo do tipo você precisa de muito preparo e muita maturidade para lidar com o que você vai ver.
Falei com meu pai de santo sobre isso e ele me disse que era para eu fazer o que a espiritualidade mandava, que tudo tinha propósito e que os meus guias sabiam o que era melhor para mim. Marquei um dia e fiz uma regressão. Ana, foi terrível as coisas que eu vi. Eu era casada com o Gabriel, tínhamos 5 filhos e ele trabalhava pastoreando ovelhas, algo do tipo. Ele trabalhava para um fazendeiro. Até que um dia surgiu um cão bem grande e atacou 2 ovelhas, fazendo com que as bichinhas não aguentassem e morressem. A culpa caiu toda sobre o Gabriel. O fazendeiro exigiu que ele pagasse o valor das ovelhas e ele não tinha esse dinheiro. Então o fazendeiro ordenou que ele ficasse trabalhando em outros ramos da fazenda e o avisou que ele pagaria as consequências. O homem contratou uma pessoa para sequestrar a nossa filha mais nova. E então, enquanto eu lavava roupas e as crianças brincavam próximo a um riacho, um homem roubou nossa filha e o fazendeiro a vendeu. Quando percebi o sumiço da menina, eu corri até a fazenda para falar com o Gabriel. Quando o fazendeiro disse: "Eu avisei que você pagaria. Já que não tinha dinheiro, vendi aquela criança e recuperei o dinheiro das ovelhas." Uma confusão tomou conta do lugar, pois o Gabriel partiu para cima do fazendeiro, que o matou com uma espécie de canivete que estava em suas mãos. Eu tive de ir embora da fazenda com 4 crianças, sem dinheiro e sem marido. Não aguentei muito e faleci. As crianças tiveram fins terríveis também. Assim acordei da primeira regressão, chorando muito, com uma vontade de saber quem era esse fazendeiro, onde estavam os meus filhos, e o meu pai me disse que ainda tinha mais coisas para serem vistas. Segunda regressão. Na segunda regressão, Gabriel estava comigo. Ambos éramos homens, negros. Caminhávamos por uma rua de pedras com casas muito bonitas, com muitas janelas. Reconheci a cidade de cara. Vila Rica, atual Ouro Preto. Nós 2 éramos escravos e planejávamos uma fuga que resultou em morte para ambos. Foi horrível, novamente. Quando voltei do transe, olhei para o meu pai e contei tudo, e ele calmamente me disse: "Agora vocês vivem em uma sociedade que tem leis. Vocês têm direitos. Nessas 2 vidas tentaram ser felizes e não conseguiram pela maldade humana. Hoje pode até ter pessoas jogando contra, mas quem decide sobre a sua vida é você." Para mim tudo aquilo fez sentido. Meu amor por ele era o mesmo após tantos anos sem ao menos vê-lo. Eu lembrava de cada beijo, de cada cuidado, de cada carinho. Mas eu era uma mulher casada, com um homem maravilhoso, e eu nem sabia sobre o Gabriel. E se ele estivesse casado também? E se ele não gostasse de mim? Preferi deixar tudo como estava. 1 ano se passou e em outubro de 2013, eu estava no barracão me preparando para a gira, quando reparei que havia um homem na assistência. E esse homem era o Gabriel. Eu fui até ele, eu estava doida para abraçá-lo, mas depois de 11 anos, eu não podia fazer isso. Então o cumprimentei e perguntei se ele lembrava de mim. Ele aparentou estar assustado, mas disse que lembrava e foi muito simpático. A gira começou, incorporei minha preta velha e ele foi se consultar com ela, que disse: "Filho, a espiritualidade, destino, karma, ou sei lá como você prefere chamar, juntou vocês 2 novamente." Foi o que eu consegui lembrar, pois eu sou médium inconsciente, então é muito raro ouvir ou lembrar de algo. Ao final da gira, me arrumei para ir embora e quando estava indo até o meu carro, ele estava na rua, me esperando. Eu sorri e ele abriu os braços, pedindo um abraço. E eu, é claro que corri até ele e ficamos abraçados por minutos. Parecia um reencontro de almas. Assim como aconteceu aquele abraço no banheiro em 2002, aconteceu em 2013. E ele me disse: "Eu te amo." E eu retribuí com um "eu te amo muito." Eu saí. Pode parecer loucura. Eu sei, pode parecer loucura. Como nutrir amor por alguém que saiu da sua vida há 11 anos? Como afirmar amor a alguém sendo casada com outra?
Mas foi assim que aconteceu. Entramos no meu carro e conversamos muito. Ele me explicou que, apesar de ser ateu, estava sonhando com uma mulher de preto e vermelho. A essa altura vocês já sabem quem era essa mulher, né? Assombrados. Ele sonhava com essa mulher de preto e vermelho o chamando para o terreiro. Ele pesquisou e encontrou o terreiro em que eu trabalho. Não demorou muito e foi simples entender o que essa mulher, vulgo minha guardiã, queria. O final é monótono. Eu me separei e foi difícil. Eu e o Gabriel começamos a namorar, noivamos e em 2017 nos casamos. E hoje temos uma filha linda. Esse foi o meu relato, espero que gostem. Não é assombrado, mas é algo 100% verdadeiro que aconteceu comigo e com o Gabriel. Gente, que história! Então, teve a Maledite, sim, que tentou fazer as coisas, mas não conseguiu. Não conseguiu porque estava destinado. Olha que interessante essa história, gente. Foi uma história romântica, onde a Maledite não venceu dessa vez. Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Meio diferente, né? Que não deixou a gente assim tão, né? Não deixou a gente como os de Maledite às vezes acontece. Deixe seus comentários sempre com respeito. Já aconteceu algo assim com você? Conta a sua história pra gente. Mesmo que não tenha nada de assombrado, a gente pode contar lá no Segunda Sem Assombração. Mas assim, tem esse lance, no caso desse daqui, tem o lance da outra vida, da regressão de vidas, né? De vidas passadas e todo esse sentimento, esse reencontro, a entidade falando, muito interessante. Espero que tenham gostado. Um grande beijo, a gente se vê no próximo relato. Fui!